que nós vimos. Depois, com o processo, eles entenderam que, na verdade, já existe muito Deus, e os outros deuses, na verdade, eles não existem. Então, todo esse processo, que sempre nós retomamos, que são aqueles 4 passos da capítulo na apresentação, que nos ajudam a ler a Escritura e também a compreender a caminhada da igreja no que toca ao desenvolvimento dos dogmas de fé. Então, esses foram os primeiros passos que nós demos e depois nós entramos no sacramento. Então, o batismo é um tempo assim, significativo, o batismo, e agora nós entramos no sacramento da confirmação, não terminamos. Onde nós paramos no sacramento da confirmação? Que é um pouco. Na página 428. Isso, parágrafo 301. 301? Eu marquei 301. Parágrafo 1302, que é os efeitos do sacramento. Então, quem está aqui participa, podem abrir aí no parágrafo 1302. Nós vimos já em alguns aspectos sobre o sacramento da confirmação. Faltou então estudar os efeitos do sacramento. Quem pode receber esse sacramento? O ministro da confirmação. Quem é o ministro desse sacramento? Certo? E eu acredito que dará tempo de nós iniciarmos também uma reflexão sobre o sacramento da Eucaristia. Esse sacramento, eu acredito que nós vamos aí, pelo menos umas 3 ou 4 aulas, tem bastante conteúdo, tá? A minha intenção hoje é apresentar o próprio sacramento da Eucaristia, os fundamentos bíblicos do processo da gestação desse sacramento, que é o sacramento ápice da vida da igreja, o sacramento do sacramento, tá? Então vamos lá fazer a leitura do catecismo, dentro daquele caminho que nós estávamos fazendo a leitura, fazendo os comentários, vocês também vão perguntando, eu também coloquei algumas coisas ali no slide para ajudar a fixar um pouco a respeito do sacramento da confirmação. Então, a gente pode ler o sacramento, por favor, parágrafo 1302. Parágrafo do catecismo. Da celebração, ressalta o efeito do sacramento da confirmação é a efusão especial do Espírito Santo, como outrora foi obrigado aos apóstolos e os hipóteses. Vamos comentar. Então, está dizendo aí, da celebração, ressalta, ou seja, a celebração do sacramento da confirmação, ressalta que o efeito deste sacramento é a efusão especial do Espírito Santo. Daqui a pouquinho nós vamos ver a diferença da palavra infusão e efusão. Isso é importante, porque gera muita confusão isso, sobretudo quando nós conversamos sobre isso, a questão como é que acontece essa experiência do Espírito Santo nos grupos de oração, né? Inclusive nós discutimos isso na aula passada. Então é importante esse termo fundamental, porque assim a gente não confunde as coisas, coloca cada coisa no seu devido lugar. Então diz aqui, ressalta que o efeito do sacramento da confirmação é a efusão especial do Espírito Santo, como foi outorgado por aos apóstolos no dia de Pentecostes. Vocês se lembram no ano passado, eu disse que há 2 momentos na vida dos apóstolos que eles recebem o Espírito Santo. O primeiro, quando Jesus ressuscita, ele se coloca no meio da comunidade e faz o quê? Sopra. E diz o quê? Recebei o Espírito Santo. Okay? Depois, revestidos dessa força, eles compreendem que Jesus é o Messias. Ele é o Salvador. Tudo aquilo que ele falou de fato se cumpriu. A inteligência se abriu. Depois, em Pentecostes, o Espírito Santo, segundo os apóstolos, vem em forma de línguas de fogo, e eles, aquecidos por esse fogo que é o Espírito, saem pelo mundo anunciando o Evangelho. Se lembra? Eu disse, a igreja, segundo os santos padres, nasce do lado aberto de Cristo. Cristo, novo Adão. Então, assim como Deus, o Adão adormecido, no gênero,
Eucaristia, certo? Então a igreja nasce do lado aberto de Cristo. Então a igreja nasce. Em Pentecostes, a igreja se torna visível. Ou seja, a igreja vai anunciar o Evangelho a todos os povos. Certo? Então, no sacramento da confirmação, o que está sendo atualizado na vida do cristão? Qual o mistério? O mistério de Pentecostes, que é o mistério da salvação. Então, também na cruz. Se lembram quando nós estudamos sobre os sacramentos, nós temos a teologia geral dos sacramentos? Eu disse que todo o sacramento ele sai da cruz. Falamos do matrimônio, aliança. Acabei de falar do sacramento, do batismo, da Eucaristia. Pentecostes também está na cruz. O que Jesus fez ali, lá no último momento da vida dele, na cruz dele? Expirou. Expirar o quê? Então é também o sopro da vida nova, o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja. Quem estava aos pés da cruz? Maria e João, o discípulo amado, a igreja, o discípulo. Igual que representa os discípulos, Maria, a nova Eva, a igreja, sobre o Espírito. Então, no sacramento da confirmação, a graça de Pentecostes acontece na vida do cristão, certo? É isso que esse parágrafo está dizendo, parágrafo 1316, certo? Então, ali, a efusão especial do Espírito Santo, ok? Bom, vamos lá já para entender um pouquinho essa diferença. Então, uma coisa é infusão, outra coisa é efusão. O E sempre lembra o externo, exterior, o interior. Então, infusão é o ato de fazer penetrar, de introduzir, certo? Então, em qual momento nós já estudamos esse sacramento? Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Batismo. Então, o que acontece aqui? A infusão. Nós temos as virtudes infusas. As virtudes infusas são as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. São as virtudes infusas. Nós recebemos o dom do Espírito, o batismo. Acontece a morte do homem velho, da criatura velha, do pai da criatura nova, e surge. Então acontece a infusão. Recebemos o Espírito, somos filhos adotivos. No Filho nós nos tornamos filhos. Então, a infusão, o batismo. Na crise acontece em outros momentos também, na ordenação. A ordenação sacerdotal, a ordenação episcopal. A igreja pede a efusão, porque o Espírito já está em nós. Na crise, a mesma coisa. Nós já somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. O Espírito já foi comunicado. No dia do batismo de Jesus, quem estava presente? O Pai e o Espírito Santo. A bomba simples do Espírito. O Espírito é derramado. Trata-se de um sinal da presença do Espírito na vida de Jesus, mas também no nosso batismo o Espírito estava presente. Nós recebemos esse Espírito. E a voz que diz: eis o meu Filho amado, também estava presente no nosso batismo. Recebemos a graça da filiação divina. Então, o que acontece no dia do batismo? A infusão do Espírito. Os outros momentos, a efusão, que é o ato ou o efeito de efudir, de derramar, o derramamento. Isso é o derramamento do Espírito. Não no sentido de infundir mais, mas o Espírito realmente conduz. Ou seja, o Espírito a conduzir a nossa vida. E por isso que nós usamos a expressão é efusão. Os apóstolos, eles receberam esse sopro da vida nova e depois de Pentecostes, em forma de línguas de fogo, o Espírito veio sobre eles. Okay? Certo? A diferença entre os dois termos, infusão e efusão. Então, quando nós fizemos agora ordenação, até mesmo de oração, não é infusão. Por isso, a palavra batismo gera uma certa confusão. O batismo no
Espírito Santo. É um pouco confuso isso, porque a pessoa já foi batizada. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado com os termos, porque senão gera confusão. Ela recebeu ou não recebeu? O batismo ela recebeu. O que talvez está faltando? Esse transbordamento, esse derramamento, ou seja, deixar-se conduzir pelo Espírito que está em nós. Okay? Alguma dúvida sobre isso? Ficou claro, Paulo? Certo. Vamos seguir. Vai, você pensa, por favor. Por isso, a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. Isso, então aqui, só reafirmando aquilo que eu acabei de dizer. Tá? Então a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. Certo? Da graça batismal, essa graça que nós recebemos. Toda essa graça que nós já citamos, que agora vamos identificar aqui também. Tá? Quais são? Nos enraiza mais no fundamento, na filiação divina, que nos faz dizer, Abba, Pai. Isso. Olha só, lá um ícone, uma pintura do batismo de Jesus. Então nós temos lá o Espírito Santo, está ali também João Batista. Também tem uma parte dessa pintura, só que está aparecendo ali, que está escrito: Eis o meu filho muito amado. É o texto que nós escutamos na festa do batismo do Senhor. Então quem está presente? O Pai. Então, esta manifestação do Pai na vida do Filho, na missão do Filho, sinaliza o quê? Sinaliza que nós, pelo sacramento do batismo, de Jesus descendo as águas, ele santifica as águas, onde nós somos gerados? Nós somos gerados no líquido, não é? Então a pia batismal, já sabem, representa o quê? O útero. O útero de quem? Da igreja. Então ali nós somos gerados. Então o sacramento da confirmação, ele faz o quê? Ele reforça aquilo que nós somos. Okay? Filhos de Deus. Repito. Enraiza-nos mais. Pai, e nos une mais solidamente a Cristo. Isso. Só reforça aquilo que nós somos. Filhos de Deus. A condição filial. Filhos de Deus. Esse é um aspecto. Outro aspecto. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Isso, acho que você pulou muito. Une-nos mais. Não tem no seu? Não tem, Põe aqui. Une-nos mais solidamente a Cristo. Tem aí que está dizendo você? Está assim, ó. Torna mais perfeita nossa vinculação com a igreja. Certo. Não, mas eu tenho uma mais. Assim. Então, tem aí? Tem mais. Só o meu não é especial. Mas está dizendo que tem também, né? Está dizendo assim: une-nos mais solidamente a Cristo. Então, pelo sacramento da confirmação, nós nos unimos ainda mais a Cristo. Certo? Já leu? Então tá. Vai, segue o outro. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Isso, aumenta. Porque o Espírito Santo já foi comunicado a nós. Ele aumenta, fomenta, né? É um fermento. Usando assim uma linguagem mais popular. O Espírito vem para fomentar, fermentar aquilo que nós já recebemos. Vai. Torna mais perfeita nossa vinculação com a igreja. Isso é fundamental, mais perfeito. Porque veja, enquanto criança nós não temos consciência do que significa o batismo, que nós pelo batismo fomos incorporados à igreja, que fazemos parte do corpo místico de Cristo, que nós somos sacerdotes, profetas e reis, portanto participamos do mundo de Cristo, o mundo de anunciar a palavra, profetizando, o mundo de santificar através da oração que nós devemos fazer em favor da salvação de todos, o mundo de governar, ou seja, servir. Nós não temos, enquanto criança, nós não temos consciência do que significa a celebração daquele sacramento. Portanto, no sacramento da confirmação, que nós chamamos também de sacramento da maturidade cristã, agora a própria pessoa, consciente do que significa ser cristão, pela celebração do sacramento, ela vive essa experiência de forma muito mais perfeita. Por quê? Agora ela tem consciência que ela faz parte do corpo místico de Cristo, que ela foi incorporada, e agora, de forma voluntária, ela se
força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo, para nunca sentir vergonha em relação a Deus. Isso que é muito forte. Vou até repetir. Primeiro, dá-nos uma força especial do Espírito para difundir e defender a fé. Então, qual é a nossa responsabilidade? Como confirmados, como cristãos, ungidos, difundir e defender a fé. Então, essa é a responsabilidade só do Papa, do Bispo, do Padre, do Diácono? Não, é de todos os batizados e confirmados. Então, difundir a fé, propagar a fé. Por que vocês estão aqui? Para conhecer melhor a fé. Até a Ju colocou isso lá no pôster que ela fez. Conhecer a fé, aprofundar a fé. É isso. Como é que eu vou difundir algo se eu não conheço algo? Eu preciso conhecer. Então, primeira coisa, difundir. Essa é a missão. Depois, defender a fé. Inclusive, quando eu fazia o convite para as pessoas participarem, eu dizia isso. Às vezes nós, cristãos católicos, basta um evangélico falar alguma coisa que a gente já trava, não sabe o que responder. É verdade, eu acho que os católicos são idólatras mesmo. Nossa, é verdade, esse negócio de Nossa Senhora está certo. Porque a gente não é capaz de defender a fé. Por que a gente não é capaz de defender a fé? Porque a gente conhece. Como é que eu vou defender aquilo que eu ignoro? Como defender? Então, esses dois aspectos, difundir e defender a fé. Olha só, pela palavra e pela ação. Nós temos que ter ações de defesa da fé. Amanhã vai acontecer a caminhada pela família. Não deixa de ser uma defesa da fé. A fé é o quê? Na família. A família é um dom de Deus. A família é que nós acreditamos. Pai, mãe, filhos. Uma forma de defender através de ação. Como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar, e aqui vem um aspecto importante, com valentia, o nome de Jesus. Nós somos chamados a ser o quê? Testemunhas de Cristo. A palavra testemunha é uma tradução da palavra grega, da palavra martírio. Quem é o mártir? O mártir é aquele que dá testemunho. Então nós devemos o quê? Defender, promover, difundir a fé, confessar a fé com valentia, sem recuar, mas se posicionar. Significa então que nós temos que comprar uma arma e sair matando todo mundo? Não, evidentemente que não. Mas nós temos que defender a fé com valentia, sem medo de recuar. E isso muitas vezes nos custa o quê? Até a vida. O João Batista e tantos outros, inclusive no mundo de hoje, estão perdendo a vida porque defendem a fé com valentia. Ou seja, não negam a fé, mas procuram ser realmente fiéis à fé. E para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Importante, a igreja não deixa de citar a cruz. A cruz faz parte da vida cristã. Então, certamente, quando nós nos comprometemos em viver o Evangelho, nós vamos passar pela experiência da cruz. Incompreensão, perseguição, sofrimento, isso faz parte da vivência da fé cristã, ok? Vai, vamos lá, continua. Lembra de recebeste o sinal espiritual, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e força, o espírito de conhecimento e de piedade, o espírito do santo temor, que conserva o que recebeste. Deus Pai te marcou com o seu sinal. Cristo Senhor te confirmou, colocou no teu coração o temor do Espírito. Isso. Aqui então, no texto, o catecismo cita aí os dons do Espírito, né? O bispo reza na oração que o bispo faz no momento do sacramento. E nesta oração ele pede os dons do Espírito Santo, esses dons que estão aqui citados, ok? Vamos lá para o parágrafo 1304. Uma outra pessoa para descansar um pouquinho, Silene, por favor. Nós estamos nos efeitos do sacramento, ok? Quem poderia? Como o batismo, do qual é consumação, a confirmação é dada uma só vez,
pois imprime na alma uma marca espiritual indelével, o caráter que é o sinal de que Jesus Cristo assinalou um cristão com o selo de seu espírito, revestindo-o da força do alto para ser sua testemunha. Isso. Então vamos lá, vamos explicar isso aqui. Então a confirmação, primeiro, ela é dada uma única vez. Não é como o sacramento da Eucaristia, como o sacramento da unção dos enfermos, a confissão e também o matrimônio. Se uma pessoa fica viúva, ela pode receber novamente, contrair matrimônio com uma outra pessoa, né? Desde que ela tenha ficado viúva, ela pode celebrar novamente o sacramento do matrimônio, certo? O sacramento da crisma, assim como o sacramento do batismo, não pode ser ministrado duas vezes. Então, a primeira coisa é isso, é dado uma só vez. Depois, diz aqui, imprime na alma uma marca espiritual indelével. O que isso significa? Uma marca que não pode ser apagada. É um selo que está na pessoa, isso não pode ser apagado. A pessoa pode pecar, pode fazer o que ela quiser. Ela vai vir aqui na igreja e vai dizer assim, isso acontece às vezes. A pessoa vem na igreja e diz assim, viu, eu quero que apague meu batismo, eu quero que apague a minha crisma. Não tem como fazer isso. O que você pode fazer? Você pode fazer um ato formal abrindo mão da fé católica. Isso você pode fazer, você assina, deixa aqui um documento, eu vou anexar aqui ao livro do batismo. Só isso, mas apagar o seu batismo, não podemos fazer isso, porque é indelével, não tem como apagar. Quais são os sacramentos que imprimem caráter? Os sacramentos que imprimem caráter, que são indeléveis, que não são apagados: batismo, crisma, confirmação, crisma, ordem, exatamente, o sacramento da ordem, os 3 sacramentos, tá? O matrimônio não imprime caráter, a Eucaristia também não, a unção dos enfermos também não, e a confissão também não, tá? Então os 3 sacramentos que imprimem caráter, que são indeléveis, ok? Isso é importante. Podemos seguir. O caráter aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis, recebido no batismo, e o confirmado recebe o poder de confessar a fé de Cristo publicamente, e como que em virtude de um ofício. Isso, aqui é interessante também. Só quero voltar aqui para isso de comentar. Logo no início do parágrafo 1304 diz assim: com o batismo, do qual é consumação a confirmação. Então, o sacramento da confirmação, ele consuma o batismo. Então, ele está profundamente ligado, o sacramento do batismo com o sacramento da confirmação, certo? Diz aqui, aperfeiçoou o sacerdócio comum dos fiéis. Sacerdócio comum dos fiéis. Então, quando na igreja vocês escutarem fiéis, está incluído todos os batizados são fiéis. O padre é um fiel. O bispo, o papa, fiéis, certo? Agora, qual é a diferença aqui? Existe o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial. No caso do padre e do bispo, nós exercemos um sacerdócio ministerial. Nós recebemos o sacramento da ordem, no meu caso, o sacramento da ordem no grau de presbítero, no caso do bispo, o sacramento da ordem no grau de episcopo. Então, nós somos sacerdotes, nós exercemos um ministério, mas todos os fiéis têm o sacerdócio comum dos fiéis. E aí diz aqui, que em virtude desse sacramento, nós recebemos um ofício, nós todos, fiéis. Qual é o ofício? De ser testemunhas de Cristo, de confessar a fé, confessar publicamente a fé em Cristo Jesus. Então essa é uma responsabilidade de todos os fiéis, sejam eles ministros ordenados ou sejam ministros leigos, todos, certo? Nenhuma dúvida sobre isso? Os efeitos da confirmação? Ficou claro? Tá. Quem pode receber esse sacramento? Uma coisa óbvia. Quem nunca recebeu, mas o que mais? Quem é batizado. Então, quem é batizado e quem nunca recebeu. Já recebi, estou no leito de morte, já recebi a confirmação, vamos confirmar de novo. Não.
tem. Você vai receber outros sacramentos. Você vai receber a unção dos enfermos, você vai receber, pode receber o matrimônio se não for casado, e quer casar pode receber, no leito de morte. Como eu já falei para vocês aqui, quando se trata de perigo iminente de morte, a igreja muda toda a sua lei para salvar a pessoa. Porque qual que é o objetivo da igreja? Ser um canal de salvação. Então muda tudo, né? A igreja dispensa de quase tudo para fazer o casamento de uma pessoa, no leito de morte, né? Então muitas coisas no leito de morte pode ser resolvido. Agora, não dá para ministrar o sacramento da confirmação. Se a pessoa já recebeu o sacramento da confirmação, ok? Então quem é que pode receber? Pode. É. A igreja recomenda que a pessoa tenha o sacramento. É uma recomendação, mas não uma obrigação. Não uma obrigação, tá? Não também. A priori, né, porque eu até falei já sobre o sacramento do matrimônio que dá mais pano para manda nessas coisas, né? Mas a priori a pessoa deveria ser batizada, crismada, certinho. Mas ela não tem, é possível. Como as pessoas dizem assim, é possível uma pessoa católica casar com um ateu? É possível. Dá para fazer o casamento na igreja. Agora, não será, lembra que eu expliquei? Não será sacramento, mas será casamento. Aí entra aquelas coisas, eu já expliquei para vocês, mas quando a gente chegar no sacramento do matrimônio, aí eu vou me deter mais para explicar quais são as diferenças. Uma coisa, porque o matrimônio é natural. Então o matrimônio entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, é matrimônio. Agora, entre dois cristãos, dois batizados, estou falando de dois católicos, falando de dois batizados, é sacramento, né? Então eu me casei com uma evangélica, não é sacramento? É sacramento ou não é sacramento? É sacramento. Para ela não é, mas para nós é sim, porque são dois batizados. Então o sacramento do matrimônio não. Eu já expliquei na outra aula, mas só não vou entrar, porque senão. Mas quando chegar no matrimônio eu explico bem certinho para vocês essas coisas, tá? O matrimônio, aí me dá um nó na cabeça, tá? Bom. Mas necessariamente não precisa do sacramento da confirmação para celebrar o sacramento do matrimônio. É aconselhar. O que o código diz? Que você aconselhe a receber o sacramento. Não. Falou que tinha, é que às vezes eles esquecem de ler o código. Mas eu fui pensar. Mas Não é obrigatório. Recomenda-se, mas não é obrigatório, tá? Ok. Bom, aqui eu acredito que nós podemos já ir para frente, não. Tá, vamos falar de um outro aspecto aqui importante. Tá, os fiéis têm a obrigação de receber, isso aqui está aqui no catecismo também, eu só pensei daqui, só para reforçar. Então, os fiéis têm a obrigação de receber tempestivamente esse sacramento. O que significa isso? Tá, então eu vou fazer agora a primeira Eucaristia, vou andar para o mundo, vou fazer um monte de coisa, depois, quando tiver com 60 anos, eu venho para fazer a crise. Não, a igreja está falando, os fiéis têm a obrigação de receber tempestivamente, ou seja, na sequência, vai recebendo os sacramentos, fazendo a catequese, recebendo os sacramentos, tá? A igreja usa aqui no catecismo, depois vocês podem ler em casa, a palavra tem a obrigação, né, para receber e concluir então a sua iniciação à vida cristã, tá? Um aspecto. Tá. Pega aí, por favor, vamos lá, o parágrafo 1308, para a gente entender aqui a questão da idade. Isso aqui também é legal, porque gera um pouco de confusão, né? Quem pode ler aí, por favor? 1308. Se às vezes se fala da confirmação como sacramento da maturidade cristã, nem por isso se deve confundir a idade adulta da fé com a idade adulta do crescimento natural. Isso, olha só, o que a igreja está dizendo aqui? Não podemos confundir, olha só, a idade adulta da fé com a idade adulta do crescimento natural, tá? Uma coisa é a idade adulta da fé, outra coisa é a idade adulta natural, certo? Vá. Nem esquecer que a graça batismal é uma graça de eleição gratuita e imerecida,
que não precisa de uma ratificação para tornar-se efetiva. Isso, tá. Aqui nós podemos pensar, né, também a questão da criança, por exemplo. Claro que nós estamos falando aqui da maturidade, depois nós vamos ver o que é criança no código, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui. Mas veja, aqui eu chamo a atenção para isso. Nem esquecer que a graça batismal é uma graça de eleição gratuita e merecida, que não precisa de uma ratificação. Lembra que eu disse que os sacramentos, eles acontecem em virtude de Cristo. Ele não depende do ministro e ele também não depende da pessoa que está recebendo. Depende, porque o sacramento acontece em virtude de Cristo. É Cristo quem batiza. A Eucaristia, o padre diz, isto é o meu corpo. Ele é o in persona Christi, é o próprio Cristo, porque só existe uma missa, a missa de Cristo. Então a confirmação não é diferente. Então quem é que realiza os sacramentos? É Cristo. Portanto o sacramento é eficaz. Ele não depende da minha ratificação. Em relação à Eucaristia, depende da minha intenção. Sim, porque o sacramento precisa ter intenção. Se o padre não tem intenção de consagrar, de fazer o que a igreja faz, agora, não depende da minha fé, certo? Depende, tá? Não depende, certo? Depende da virtude de Cristo. Ok. Segue mais um pouquinho, vai lá. Eu vou explicar aqui, tá ali. Santo Tomás de Aquino recorda isto. A idade do corpo não constitui um prejuízo para a alma. Assim mesmo, na infância, o homem pode receber a perfeição da idade espiritual da qual fala o livro da sabedoria. Velhice venerável não é longevidade, nem é medida pelo número de anos. Assim é que muitas crianças, graças à força do Espírito Santo que haviam recebido, lutaram corajosamente e até o sangue por Cristo. Isso, a história da igreja tem crianças, né? Santa Maria Goretti, São Luís Gonzaga, pessoas que deram a vida, ainda crianças, né? Não tinham assim uma idade adulta, mas que entenderam a causa de Jesus Cristo, tá? Bom, vamos lá para o Código de Direito para vocês entenderem o que significa essas questões aí da idade. Então eu disse que, como está dizendo, a idade adulta da fé não pode ser equiparada à idade adulta do crescimento natural, tá? Mas o que diz o Código de Direito Canônico, né? Que é o livro de leis da igreja. Então, no direito canônico, maior de idade é a pessoa que completou 18 anos, certo? Abaixo desta idade é menor. Ok, no direito civil não é diferente, né? Coloquei aqui. O que diz no Código Civil brasileiro? O artigo 5º do Código Civil diz que a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, certo? Até aqui não há nenhuma diferença em relação ao Código. Agora, o que diz o Código de Direito Canônico? O Código número 97, no parágrafo 2º, diz: o menor, antes de 7 anos completos, chama-se criança, certo? Então, aqueles que têm abaixo de 7 anos, para o Código, para a igreja, é criança, certo? Criança, e considerando que não é senhor de si ainda, ou seja, não tem a idade da razão, a descrição do juízo. Completados, porém, 7 anos, presume-se que tenha o uso da razão. Por isso, já completando o uso da razão, ele já pode receber o sacramento da Eucaristia. Só que na prática pastoral, né, a diocese adotou 10 anos. Até porque hoje o processo de amadurecimento parece que está um pouquinho mais tardio, né? Esse amadurecimento de compreensão das coisas, certo? Então, para o Código, 7 anos já é considerado a idade da razão, já não considera mais uma criança para o Código, mas já tem condições de discernir, né? De saber o que é o certo, o que é o errado. Sendo assim, pode também pedir os sacramentos, tá? Eu não sei se eu coloquei ali, mas já adiantando, vocês podem perguntar, e no caso de uma criança que está em período de morte, ministra o sacramento da confirmação ou não? Ministra, se existe um perigo iminente de morte, ministra também o sacramento da confirmação, tá? Só para que vocês saibam. Mesmo que ela não tenha consciência, tem que fazer. Isso, nós vamos ver aqui, eu acho que nós vamos ver aqui ainda, o próprio catecismo, deixa eu ver se eu pulei.
mas pode ser ministrado. Não está aqui, mas pode, sim, pode ministrar o sacramento. Tanto é verdade, talvez aqui entre nós ninguém tenha passado. Acho que a Lu foi que passou por essa experiência, foi crismada quando era bebê, né? Falou? Foi, Existia uma prática na igreja, não tão distante de nós, que então tinha essa prática pastoral. Hoje a igreja mudou a prática pastoral. O crisma acontece já numa idade um pouco mais adiantada, né? Mas é assim, possível. Tá? Vamos lá, esse é um aspecto importante que está aqui no catecismo, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês também, que é a respeito da preparação para a recepção do sacramento. Alguém, por favor, 1309. Um corajoso ou uma corajosa? Vai, Renato, trecho aí. 1309. A preparação para a confirmação deve visar conduzir o cristão a uma realização a familiaridade mais intensa com os cristãos, sua ação, seus dons e seus chamados, a fim de poder assumir melhor as responsabilidades apostólicas da vida cristã. Isso, vamos dar uma pausa para a gente analisando aí ponto por ponto. Então, o que diz o catecismo a respeito da catequese e da preparação? Bom, vocês devem saber que muitas pessoas vêm até a igreja e colocam seus filhos na catequese. Agora, qual que é a intenção dos pais? É que os filhos recebam o sacramento. Tudo bem, isso é importante, tem que receber mesmo. Agora, será que existe essa preocupação? O que está dizendo aqui? A preparação para a confirmação deve visar conduzir o cristão a uma união mais íntima com Cristo. Então, a catequese que prepara o jovem, a criança, para a recepção do sacramento, ela precisa proporcionar o quê? Uma união mais íntima com Cristo. O sacramento, como nós vimos os efeitos do sacramento, um dos efeitos é a união mais íntima com Cristo. O que acontece com os nossos jovens depois da crisma? Será que a catequese proporcionou uma união mais íntima? Por que sai da igreja? Depois, há uma familiaridade mais intensa com o Espírito Santo, esta intimidade com o Espírito Santo. Será que a nossa catequese está atingindo esse objetivo? Pois é, uma boa pergunta. É um conjunto de coisas, né? Por que eu toquei nessa questão da preparação? Para que vocês também, que são pais, são avós, enfim, possam ajudar as crianças, os adolescentes, mas sobretudo os adultos a tomarem consciência disso. Se nós, por exemplo, eu já escutei isso aqui, né? Quando você propõe um processo catequético que visa alcançar esse objetivo, o que eles fazem? Tiram os filhos e vão colocar naquele outro lugar que é mais fácil. Não foi isso que nós já experimentamos aqui? Aí eu pergunto, que grau de consciência esse pai e essa mãe têm? Não, nessa paróquia é muito difícil, porque tem que ir à missa, a missa demora muito. Verdade. Escutamos isso, Silene? Não pode ter fé, tem os compromissos. Então, o que querem esses pais? Proporcionar aos seus filhos uma comunhão, uma união mais íntima com Cristo? A familiaridade mais intensa com o Espírito Santo? Sua ação, seus dons e seus chamados, a fim de poder assumir melhor as responsabilidades apostólicas da vida cristã? Ser cristão implica o quê? Responsabilidade. Certo? Olha, trabalho, dedicação. Entende? Vamos lá. Vai, continuando. Por isso, a catequese da confirmação sempre deverá despertar o senso da pertença da igreja de Jesus Cristo. Olha só, o senso de pertença à igreja de Jesus Cristo. Mas o que acontece? Crisma despertou o senso de pertença a Cristo. Mas eu acho que é porque a família tem esse senso de pertença. Pois é. Claro, que a criança que a família tem esse senso, ela participa, ela sabe das coisas, entendeu? A criança não sabe tudo. Agora a família não tem pertença. Mas qual que é a mentalidade? Regime de cristandade.
O que é o regime de cristandade? Bom, você nasce num lugar onde todo mundo é católico, né? Certo? Então você nasceu, você tem que batizar e pronto, e está tudo pronto. Hoje nós estamos numa sociedade que é majoritariamente cristã, religiosa, cristã. Vamos falar cristã? Então, nós estamos numa sociedade neopagã. Tanto que vocês devem ter observado, a cada ano que passa, o número de adultos sendo batizados na vigília pascal vem crescendo. Por quê? Não receberam mais, como nós, com certeza que, se não a maioria, todos recebemos o sacramento quando era criança. Entende? Então mudou, o mundo mudou. Agora talvez esses pais ainda não entenderam. Entende? Não entenderam. Esse é um dos aspectos, né, desse desafio. Vai, Renato, por favor. Tanto a Igreja Universal como a comunidade paroquial. Isso, a Igreja Universal é toda a igreja. E a Igreja Paroquial é a paróquia. Gente, tem muita gente que não tem paróquia, né? Eu sempre aconselho essas pessoas. Você tem que ter uma paróquia, entende? Dentro da nossa experiência enquanto Igreja Católica, nós precisamos ter uma paróquia. Quem quer ser o pároco? Não sei. Qual que é a sua paróquia? Eu vou Padre, significa que eu não posso? Não pode. Mas é importante, porque, tá vendo? Só eu estou dizendo, o catecismo está falando, essa pertence à comunidade paroquial. Eu preciso ter uma referência de igreja, preciso ter uma referência de paróquia, de pastor. Quem é o pastor? É Jesus, tudo bem. Mas quem é esse sinal sacramental do Cristo bom pastor na sua vida? Eu não sei, tem domingo que eu vou aqui, vou lá. E aí, quando morre alguém, para quem que eu vou pedir para fazer exéquias? Alguém está doente, para quem que eu peço para fazer unção dos enfermos? A pessoa não sabe. Está vendo a importância da comunidade paroquial? Posso fazer visita das outras paróquias, eu preciso ter uma paróquia, comunidade paroquial. O sacramento da confirmação também reforça esse aspecto. Porque às vezes as pessoas também têm a importância da missa. E a missa, exato. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou à missa, independentemente de qual comunidade. Mas daí quando a gente cobra alguma coisa, fala assim, não é missa. Mas ela dá a pessoa Também. Agora, tem sentido com isso que nós estamos estudando aqui sobre o sacramento da confirmação? Que fala da incorporação à Igreja de Cristo com a pertença? Esse tipo de comportamento tem sentido? Não tem. É o católico turista, entende? Ele sai turistando. Entende? Você tem que ter uma pertença. E geralmente quem tem essa experiência, a pessoa fica sempre assim no ar. Como é hoje, tá? Os seus tem muito também que faz primeira comunhão, né? E para crismar só crisma para casamento. Casamento. Né? Se não for crismado, não casa. Então, porque a igreja exige certidão de crisma para poder casar. Né? Então por isso que as pessoas se obrigam a fazer a crisma para poder casar. Não entendeu o verdadeiro sentido do sacramento da confirmação. Nós estamos tentando fazer aqui, entender o que ele significa, né? E um dos aspectos é a pertença. Vai, Renato, por favor. Esta última tem especial responsabilidade na preparação dos confirmados. Preparação, é isso. Pode seguir? Para receber a confirmação, é preciso estar em estado de graça. Isso, estado de graça. Como é que nós alcançamos o estado de graça? Vai responder agora. Convém recorrer ao sacramento da penitência para ser purificado, em vista do dom do Espírito Santo. Por que cada vez que nós vamos celebrar os sacramentos, nós devemos estar em estado de graça? O sacramento vai acontecer, independentemente se eu estou em pecado venial, pecado mortal, o sacramento vai acontecer do mesmo jeito, certo? Ok? Da confissão, claro, se você não tem pecado, você está em estado de graça, mas a confissão nos dá esse estado de graça, né? Porque se nós cometemos um pecado grave, por qual meio, no nosso caso, enquanto cristãos católicos têm consciência do sacramento, nós obtemos o estado de graça, o meio ordinário. Agora Deus tem os seus meios, que nós não conhecemos todos os meios de Deus. Qual é o meio ordinário e seguro que nós temos aqui, revelado divinamente? A confissão, certo? Agora sim, Deus tem os seus meios.
Agora, o meio seguro e revelado divinamente que nós temos, a confissão. Então, todo sacramento ele Isso, ele deve ser precedido pelo sacramento da confissão. Por quê? Para que a minha participação seja frutuosa. Porque senão, os efeitos do sacramento na minha vida, não serão frutuosos. Certo? O que você precisa fazer para que a árvore dê bastante fruto? Você tem que fazer a poda, você tem que fazer toda a preparação do solo, né? Lançar semente, não é assim? Não é diferente, gente. Você pode até lançar semente, vai dar um frutinho lá, meio atrofiado, mas não será um fruto, porque o terreno não está bem preparado, ok? Por isso que a igreja sempre comenta. Então, o sacramento do matrimônio, quando a gente atende a entrevista, né, dos noivos, a gente orienta, se confesse, se preparando para receber o sacramento do matrimônio. Por isso nós fazemos a confirmação antes, a confissão com as crianças, né, com os jovens adultos. Bom? Ficou claro essa questão do estado de graça? Certo? Vai, Renato, por favor. Uma oração intensa deve preparar para receber, com docilidade e espiritualidade, a força e as graças do Espírito Santo. Isso, Silene, de que modo se manifesta hoje na catequese essa oração mais intensa? O retiro, não é? O retiro é uma oração mais intensa. Aí o que os pais dizem? Nossa, mas você ficou o domingo inteiro fazendo retiro? É o que nós escutamos. Precisa tudo isso? É, isso mesmo. Precisa tudo, exatamente. Precisa tudo isso? Ó, oração mais intensa, se preparar para receber dignamente o sacramento, a oração mais intensa. Uma das formas é o retiro. Por isso nós vamos fazer um retiro, não é porque que vão fazer para preencher tempo das crianças, não, mas justamente para proporcionar um momento mais intenso de oração, se preparando para receber o sacramento. Vai, Renato, por favor, para terminar essa parte. Para a confirmação, assim como para o batismo, convém que os candidatos procurem ajuda espiritual de um padrinho ou de uma madrinha. Opa, aí já começa. Olha, o que está dizendo aí? Um padrinho ou uma madrinha. Então, não é dois padrinhos, não é duas madrinhas, certo? É um padrinho ou uma madrinha. Pode ser, padre, um padrinho e uma madrinha? Pode. Um padrinho e uma madrinha. Não dois padrinhos e duas madrinhas. Estão entendendo, né? É o que nós estamos cantando agora. Pode ser apresentação, né, padre? Padrinho da apresentação, né? Certamente nós seremos processados. E pode ser padrinho da apresentação, né? Às vezes o Não, padrinho não existe padrinho de apresentação, tá? Não existe isso na liturgia da igreja, tá? Essas coisas não existem, né? O pessoal vai criando. Isso, necessariamente não precisa. Daqui a pouco nós vamos consultar o código ali para ver, mas necessariamente não precisa ser dois, um homem e uma mulher. Não. São coisas que exatamente, as pessoas vão colocando essas coisas, né? São coisas assim pequenas às vezes, né? Como segurar na hora. Não necessariamente. Mas no seu caso, Lourdes, o que aconteceu? É aquilo que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui. O que a igreja orienta? Que os padrinhos, né, ou o padrinho ou a madrinha do sacramento da confirmação seja do batismo. Então, no seu caso, já aconteceu as duas coisas juntas. Então, claro. São diferentes. Ah, tá. Os padrinhos, né, que é o casal. Ah, tá, colocaram lá. Certo. Isso, mas não precisaria disso. Tanto que nós vamos ler aqui agora. Não precisa disso. Não precisa fazer. Isso, é aconselhável aqui. Vamos lá, vai. Termina de ler e a gente já responde. Vai. Convém que seja o mesmo do batismo. Isso. A fim de marcar bem a unidade dos dois sacramentos. Entendeu? Então, aqui está dizendo, eu vou repetir para ficar mais claro, para pegar lá o começo. Para a confirmação, como para o batismo, tá vendo? A regra é a mesma, tanto para o batismo quanto para a confirmação. Convém que os candidatos, ou seja, aqueles que vão receber os sacramentos, procurem a ajuda espiritual de um
padrinho ou de uma madrinha. Eu chamo a atenção aqui para a palavra convém. Convém. É obrigado. Não é obrigado, convém. A igreja está falando que convém. Padre, eu não conheço ninguém para batizar o meu filho. Eu não vou batizar meu filho? Não, vai, você mesmo, você leva o filho. Porque convém ter um padrinho. O que o padre pode fazer? O padre pode indicar alguém. Não, padre, eu não conheço ninguém, fica uma coisa. Então tudo bem, você vai batizar, não é porque não tem padrinho. Convém, entende? Não é que é obrigatório. A igreja é muito clara nos seus termos. Então convém. Aí diz, convém que seja, respondendo a pergunta do Paulo, o mesmo do batismo. Por quê? Para expressar o quê? A união entre os dois sacramentos. Tem sentido, entende? Ó, convém que seja o mesmo do batismo, ou seja, o mesmo padrinho do batismo, a fim de marcar bem a unidade entre os dois sacramentos. Dos dois sacramentos. Ok? Mesmo, tá? Agora aqui, deixa eu ver se eu coloquei a visão. Sim, bom, vamos lá. Eu preciso que vocês me ajudem nesse sentido, porque aqui que o bicho pega um pai, né? Que é a questão da escolha dos padrinhos. Então, eu acabei de dizer que os critérios, né, é o mesmo para o batismo e para a confirmação, certo? Então, vamos lá nesse livrão aqui bonito, que é o Código Canônico da Igreja, que são... Bem foi usado. Permanece do João Paulo II? Está cheio de risco aqui, viu? Do João Paulo II permanece ainda João Paulo II ou já foi modificado? Não, esse aqui é o código de 83. Ah, de 83? De 83, de 14 já foi substituído, né, por 83, tá? O que o Papa Francisco está fazendo, ele está fazendo muita reforma, né? Mas aí são as reformas que vão saindo, vão sendo atualizações, mas não a mudança do código, tá? Então esse é o código de João Paulo II. O código então é que rege a vida da igreja. Então o que diz o cânon 892 sobre os padrinhos? Então vamos lá, porque aqui dá muita confusão. Então o que diz dos padrinhos? Então a igreja tem uma orientação, uma normativa a respeito dos padrinhos. Enquanto possível, assista ao confirmando um padrinho. Olha aqui novamente, enquanto possível, se for possível, assista ao confirmando, ou seja, aquele que vai receber o sacramento da confirmação, um padrinho, a quem cabe cuidar que o confirmado se comporte como uma verdadeira testemunha de Cristo e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes a esse sacramento. Então veja, primeira missão, a missão do padrinho aqui, o que é? É cuidar para que o confirmando viva o sacramento. Então, de repente, convido uma pessoa que nem ela mesma vive a fé. Como é que eu posso cobrar alguma coisa de alguém, sendo que ela, a pessoa que assumiu a missão de ser aquele que vai cuidar, não vive esta fé? Não faz sentido. Ah, não, mas porque, nossa, mas ela é tão simpática comigo, dá presente bom para mim, né? Ah, estava ao meu lado no momento mais difícil. Mas esse não é o critério. Significa que eu vou desprezar a pessoa? Não, mas esse não é o critério para assumir este papel na minha vida. É isso que as pessoas não entendem. Que tem critérios. Tem critérios. Você vai admitir alguém na sua empresa? Tem critérios? Tem. Você vai escolher. A pessoa tem que saber alguma coisa de informática. É normal que existam critérios, certo? Continua o código. Agora o cânon 893. Para que alguém desempenhe o encargo de padrinho, é necessário que preencha as condições, então tem condições, tem critérios, mencionados no cânon 874. Já vou ler esse cânon também, que é referente ao sacramento do batismo. É conveniente que se assuma como padrinho o mesmo que assumiu o encargo de batismo, né, no batismo, certo? O que vai dizer lá? Quais são as condições? Vou ler as condições aqui agora. Eu já li outro dia no batismo, mas eu vou ler de novo aqui para que vocês saibam. Então aqui, ó. Para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho, é necessário que, primeiro, seja designado pelo próprio batizando, por seus pais ou por quem lhes faz as vezes, ou na falta deles, pelo próprio pároco ou ministro, e tenha aptidão e intenção de cumprir esse cargo, certo? Então, no caso, se é um batizando adulto, então ele pode indicar o seu padrinho. É uma criança, são os pais que indicam. Ah, não, eu vou chegar lá, né, e falar assim, não vai ser esse aqui. Não. E com o padre não posso fazer isso.
dizer assim, não, vai ser ela, a madrinha, e pronto. Quem escolhe? É o batizando ou os pais, certo? Aí diz aqui, ou na falta deles, o próprio pároco ou o ministro. Então, na falta, né, dos pais, enfim, então aí o próprio pároco vai designar alguém para ser o padrinho da criança, ou da criança, no caso aqui, né? Então, tenha aptidão e intenção para cumprir esse cargo. Segundo, tenha completado 16 anos de idade. Tem que ter 16 anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano, ou pareça ao pároco ou ministro que deva se admitir uma exceção por justa causa. Na nossa diocese, 16 anos. O que pode acontecer? De repente tem um jovem de 14 anos, mas um jovem que participa, que já recebeu os sacramentos, a iniciação à vida cristã, que você percebe que ele tem uma maturidade de fé, tem uma experiência de fé. Porque nós vimos lá que a descrição de juízo é os 7 anos. Claro que aos 7 anos ainda não recebeu os sacramentos da iniciação à vida cristã. Mas o pároco percebe que a pessoa tem condições de assumir essa missão de padrinho. Tudo bem, é possível. Mas, normalmente, 16 anos. Ok? Terceiro, seja católico. Certo? O que a gente pega muito? Sobretudo no batismo. Ah, mas tem a minha amiga evangélica. Como outro dia, recebi aqui uma pessoa. Ela queria ir com uma evangélica, amiga batizada. Aí eu perguntei, tá, tudo bem, vamos lá. Quando nós fizermos a renovação das promessas do batismo, dissermos assim, creio na Virgem Maria, ela acredita na virgindade perpétua de Nossa Senhora? Não, pai, não acredito. Tá. Quando nós dissermos assim, creio que Jesus desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, a ressurreição da carne, na comunhão dos santos, ela crê na comunhão dos santos, que os santos intercedem por nós, que nós somos a igreja militante, existe a igreja padecente, a igreja triunfante, que nós estamos em comunhão? Não. Como é que ela vai ajudar a criança a crescer na fé? A fé que a criança está recebendo é a fé de quem? Da igreja. E a fé da igreja comporta estas coisas: acreditar na virgindade perpétua de Nossa Senhora, na comunhão dos santos. E depois, exatamente, creio na igreja santa, católica, apostólica. Então tem sentido? Tem que ser o quê? Católico, é o que o Rólico está dizendo. Seja católico. Depois, confirmado. A pessoa precisa estar iniciada na fé, não é? Batismo, Eucaristia e confirmação. Se ela não está iniciada na fé, como ela vai poder iniciar uma outra pessoa na fé? Nesse caso aqui, no estudo que nós estamos fazendo, o padrinho ou a madrinha do confirmando. Tem sentido? Tem como ela acompanhar? Não, ela mesma não recebeu ainda o sacramento da confirmação e vai ser madrinha ou padrinho de alguém que está recebendo. Como? Como que você vai testemunhar? Como? Já tenha recebido o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Então a pessoa precisa levar uma vida de acordo com a fé cristã, que comporta a vivência dos sacramentos, a participação na vida da igreja. Então não é por conveniência, porque me convém ter esta pessoa como padrinho ou madrinha, não, mas é por uma questão de fé, que leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Então a pessoa precisa levar uma vida de acordo com a fé, certo? Então ela precisa viver a fé, que comporta uma série de coisas, os sacramentos, a participação na vida da igreja, uma série de coisas, certo? Quarto, não se encontre atingido por nenhuma pena canônica, legitimamente rogada ou declarada. Então, se a pessoa de repente sofreu uma pena canônica, ela está impossibilitada de assumir esse ofício, ofício de padrinho ou madrinha. Não pode assumir. Se ofereceu, e aí ele agora, não vou sair dessa situação. Isso é complicado. E a gente está achando que vai ser madrinha da criança, mas ela não está. Exato, isso acontece também. Oi, Luiz.
Uma pena. Então, de repente, a pessoa cometeu algum delito na vida da igreja, né? Então, ela pode sofrer uma pena. Então, esta pena, dependendo da pena, pode impedi-la de assumir alguns. Por exemplo, uma heresia. Né? A pessoa está falando de heresia. Então, ela se nega a negar aquilo que ele está dizendo. Não, eu acredito, por exemplo, eu acredito piamente que Jesus é filho de São José, que não foi por obra do Espírito Santo, não. E ela professa isso, ensina isso, certo? Ela está incorrendo num delito, heresia, certo? Ela acredita, não abre mão disso. Então ela vai receber uma pena, ela está impossibilitada, por exemplo, de assumir esse ofício. Como que ela pode assumir o ofício de padrinho? Sendo que ela não acredita nas verdades divinamente reveladas. Uma delas, que Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo. Outra religião? Não. O que pode acontecer? Outra religião não tem como. Agora, o que pode acontecer? O irmão evangélico, acho que está aqui. Isso, aqui, ó. Tá, só para terminar aqui, eu já respondo aqui com o código. Não seja pai ou mãe do batizando. Então, se eu sou pai, eu sou padrinho ou madrinha. Não, pode ser, tem que ser uma pessoa fora, ou então não tem padrinho e madrinha, como nós vimos aqui. Aí o que diz, para responder aqui a pergunta, o parágrafo 2 diz assim: quem é batizado, isso significa o quê? Que a pessoa é cristã, certo? Quando nós falamos de batizado, não estamos falando só de católico, estamos falando de católico e de evangélico, certo? Ou de protestante. São cristãos que creem na Santíssima Trindade, certo? Fala de batizado. Quando o código fala de batizado, estamos falando dos cristãos, não só do católico. Quem é batizado e pertence a uma comunidade eclesial não católica, só seja admitido junto com um padrinho católico e apenas como testemunha do batismo. Então, o que pode acontecer? O batizado é um filhinho, certo? Aí tem lá o meu irmão que é evangélico, e eu gostaria muito que o meu irmão fosse o padrinho, mas ele não pode, certo? Porque ele não é católico. Uma das condições é ser católico, ele não é católico, certo? O que ele pode ser? Testemunha. Então, eu convido o seu Antônio para ser o padrinho, que é um católico, e o meu irmão é testemunha do batismo. Testemunha, não padrinho. Nesse caso, então, pode ter testemunha, só não existe isso. Testemunha sim. Não existe padrinho de apresentação, isso não existe. Testemunha sim, padrinho de apresentação. Pode. Certo. Isso. Tá, aqui. Então está colocando assim a situação. A pessoa era católica, certo? E depois se tornou espírita. Como é que fica? Bom, qual que é a regra hoje? O Papa Bento estabeleceu isso. A pergunta é essa: a pessoa era católica, então ela recebeu o sacramento, batizada, e depois se tornou espírita, certo? Espírita não é cristão, né? Espírita não é cristão. Oi? Não são cristãos, tá? Porque eles negam um elemento fundamental da fé cristã, que é a ressurreição. Encarnação é uma coisa, ressurreição é outra coisa. Então não são cristãos, não são considerados como cristãos, tá? Então veja, qual que é a regra? Uma vez católico, sempre católico, certo? A não ser, agora depois o Papa Bento mudou isso, mas antes da mudança do Papa Bento, o que poderia acontecer? A pessoa faria um ato formal abrindo mão da fé católica, daí ela não seria mais considerada católica, certo? Mas ela nunca fez isso. Então, isso. Então, qual que é o princípio? Uma vez católico, sempre católico, certo? Sempre católico. Então, nesse caso, convém colocá-la de madrinha? Não convém, porque ela não está vivendo. Porque aqui, ó, diz o quê? Seja católico, confirmado, leve uma vida de acordo com a fé. Frequentar o centro espírita é viver de acordo com a fé? Não é, porque lá a experiência religiosa não condiz com a nossa experiência religiosa, ou seja, eles não creem em algo que é fundamental para o cristão, que é a ressurreição.
né? Qual que é a lógica do espírita? Você vai se reencarnando, por quê? Para se purificar, não é? O que isso significa? Autorredenção. Por que Jesus morreu na cruz então? Não foi para nos purificar? Para nos redimir? Então, a diferença ela é substancial, não é uma diferencinha, é substancial. Então, sim. Tem. Agora, do ponto de vista assim, objetivo, tudo bem, ela está em morte. Agora, do ponto de vista subjetivo da vivência da fé, não está. Tem. O que ela teria que fazer? Ela teria que deixar de viver essa experiência, se confessar, inclusive, para assumir esse encargo. Tá? A pena é isso, então, tá? A pena, por exemplo, a heresia, a apostasia, todas essas coisas. Ok? Ficou claro aqui os critérios? Isso. A não ser que a pessoa faça um ato formal, mas hoje para ela será espírita, para nós ela será sempre católica. Sim. Para nós sempre católica. É como as pessoas que saem da igreja católica e se batizam, entre aspas, em outra igreja. Não existe. A Escritura já disse, né? Só existe um batismo. Tanto que a igreja católica luterano, por exemplo, e não faz batismo novamente, né? Ou um evangélico que nasceu na igreja evangélica e foi batizado lá, nós só vamos verificar se o batismo foi válido. Foi válido? Então não vamos fazer o batismo. Temos agora, né, uma moça que está fazendo catequese, que foi batizada na Adventista, não vai ser batizada de novo. Fiz a entrevista com ela, verifiquei a validade do batismo, falei, seu batismo é válido, pode fazer a catequese, você vai receber a Eucaristia e a Crisma, nós não vamos batizar de novo, é isso. A não ser que exista dúvida sobre o batismo, é outro caminho. Bom, ficou claro sobre os critérios, porque isso dá muito problema. Então, por favor, ajudem as famílias de vocês a entenderem essas coisas, para não achar que o padre que não quer batizar, né? E às vezes a pessoa bate de frente mesmo. Mas eu vou até do pé, vou para a igreja. Por exemplo, o irmão evangélico, ele quer batizar, se oferece para batizar a criança, né? E ele diz, você não pode, mas por que não pode? O que responder para essa pessoa evangélica? Tá. O seu Antônio está colocando aqui uma outra questão, gente, que é o seguinte: de repente um evangélico quer batizar a criança na igreja, tá? Um evangélico, Tá, primeiro isso já é, assim, estranho, né? No mínimo estranho, mas enfim, claro, o que o padre prudente tem que fazer? Chamar esses pais, conversar com eles, entender as razões pelas quais, explicar para eles o que significa o batismo. Bom, padre, nós queremos batizar, tudo bem, vocês podem batizar. O que nós precisamos? De um padrinho católico, que vai ser a pessoa que vai assegurar que essa criança vai viver a fé cristã católica. Agora, qual é a segurança que eu preciso ter com o padre? Vocês vão permitir que essa criança ela faça o caminho da fé católica? Não vamos, então não tem sentido. Mas tem isso. Você pensa que tem sim. Tem, isso tem. A saída dessa tem. É muito estranho. Comigo ainda não aconteceu, mas já aconteceu com padres amigos. Chega lá, mas hoje em dia você pensa que coisa que você nem imagina acontece, né? Nem imagina acontece. E outro também como por exemplo, olha só para você ver, vou usar um outro exemplo. Um irmão de outra igreja evangélica que traz para o padre uma garrafa de água e diz assim: padre, o senhor abençoa para mim? Porque lá na minha igreja não abençoa. Então assim, qual que é a saída? Deixa eu falar isso. A saída é essa. Então o padre deve chamar os pais, conversar com os pais, entender a razão pela qual eles querem batizar o filho na igreja católica, sendo evangélico. Não, aqui o senhor está colocando os dois. Existe, essas coisas acontecem. Comigo não aconteceu, mas acontecem na vida da igreja. Fique tranquilo que acontece de tudo, vocês não têm noção do que acontece. Sim. Tem capacitação, tem um amigo meu, ele é evangélico e a esposa é católica, bastante católica. E ele é evangélico. E os filhos comentam que eles acabam indo nos cultos, vai, e na missa também. Mas não tem uma definição ainda.
Aí Mas é que assim, o casal não sei, o ele vai precisar de acontece. Sabe o que acontece? Sabe o que tá... Então, é o que tem que fazer. Isso justamente que eu acabei de explicar. O padre tem que chamar o casal, conversar, para identificar o motivo pelo qual eles querem batizar a criança, certo? Primeiro passo. Tá, eles são convencidos que querem mesmo batizar, porque o vovô e a vovó eram católicos, já faleceram, embora eles sejam evangélicos, estão envolvidos, mas eles têm um desejo muito grande que o filho receba o batismo da igreja católica, porque eles reconhecem que é importante para a vida da criança, e lá na igreja evangélica não batiza. A igreja pode negar o sacramento? Não, se não tem nada que impeça, não. Qual é o critério aqui? Bom, vocês estão dispostos a permitir que essa criança seja educada na fé católica? Sim, padre, estamos. Então tragam um padrinho católico e essa criança será batizada. Isso aí. Gente, essas coisas acontecem, né? Sim, não, mas é que aqui é uma aula, faz parte de todos os temas, entende? A gente abre para fazer perguntas, todo mundo tem direito de fazer as perguntas, independentemente do tema, não tem problema. Mas aí na entrevista, como é que o senhor descobre que o padrinho é? Claro, nós partimos sempre do princípio da boa fé das pessoas, né? Sempre esse é o princípio. Sim. O princípio sempre é esse, a boa fé das pessoas, inclusive sobre os sacramentos. O que a pessoa precisa para assumir o ofício de padrinho e madrinha? Ela precisa receber os sacramentos, batismo, né? Crisma, eucaristia. Então nós partimos sempre da boa fé da pessoa. Se ela está agindo de má fé, isso é uma responsabilidade. Sim, tem. Isso não depende, isso não compromete a validade. Lembra que nós vimos o que é necessário para que o sacramento seja válido? A matéria, certo? A fórmula e a intenção. Então, se o padre batizou a criança com água, tem o desejo a intenção de batizar a criança e fala a fórmula certinha, dependendo. Agora, o matrimônio muda as coisas, o matrimônio aí muda completamente, tá? Ok? Ficou claro? E eu também disse que os padrinhos são responsáveis pela vida espiritual da criança, né? Que está assumindo que ele é responsável. Você viu uma criança chegar a perder tua alma, os padrinhos são responsáveis, por isso que tem que procurar instruir na fé, acompanhar e tal, não é mesmo? Então, é só para trazendo esses aspectos do batismo, porque os critérios dos padrinhos são os mesmos, tanto para o batismo quanto para a confirmação. Bom? Ficou claro esses critérios? Tudo certo? Tá entendendo disso? Tá bom. Padrinho ou madrinha, então pode ser também um padrinho e uma madrinha, tá? Vamos lá. O ministro, quem é o ministro? É o bispo, tá? O que vai dizer aí o catecismo? Vamos lá. O que vai dizer aí sobre o ministro? O parágrafo 1312. Alguém poderia ler para nós aí? Ok? O ministro ordinário da confirmação é o bispo. Isso. Agora pula lá para o 1313. No rito latino. Que é o nosso rito latino, a igreja latina. O ministro ordinário da confirmação é o bispo. Embora o bispo possa, quando houver necessidade, conceder aos presbíteros a faculdade de administrar a confirmação, é conveniente que ele mesmo o confira, não esquecendo que é por este motivo que a celebração da confirmação foi separada temporalmente do batismo. Isso, então por que foi separada temporalmente do batismo? Porque o bispo não conseguia estar presente em todas as comunidades para batizar as crianças, né? Imagina só aqui na nossa diocese, nós temos 41 paróquias em diferentes cidades e são mais de 400 comunidades. Como é que o bispo vai estar presente em todos os batismos? Para fazer o batismo e conferir a confirmação? Não dá, né? Então se você deixa para mais tarde, o bispo consegue se organizar melhor para ministrar o sacramento da confirmação. E dependendo da diocese, ainda o bispo delega algum padre para prestar esse auxílio, como está aqui. Então, embora o bispo seja o ministro ordinário do sacramento, mas ele pode delegar, né? Eu, por exemplo, aqui já fiz 2 confirmações. Em casos especiais, pedi autorização, o bispo autoriza, o sacramento é válido. Sem autorização do bispo, não é válido. Mesmo eu, como padre ordenado validamente, o
o sacramento da confirmação não é válido, tá? Então o ministro ordinário é o bispo. Em casos extraordinários, o padre pode fazer. Em perigo iminente de morte tem aquela regra. Aí vale, né? O padre mesmo pode ministrar, não precisa pedir autorização para o bispo, tá? Perigo iminente de morte, ok? Alguma pergunta sobre o sacramento da confirmação, que a gente está terminando aqui? Vai lá. Comungar? Pode comungar, pode receber. Desde que ela tenha recebido a primeira comunhão, ela pode receber a comunhão. Isso pode, normal. Agora é claro, o que ela deve fazer? Ela deve completar, né, a sua caminhada, que é a caminhada de iniciação à vida cristã. E de que maneira ela completa? Recebendo o sacramento da confirmação. Então, ela deve, sim, né, receber o sacramento da confirmação, mas ela pode receber o sacramento. Como falamos aqui, se casar, ela pode se casar. Né? Convém que ela tenha o sacramento. No entanto, se ela não tem, ela pode se casar. Deixa eu ver se tem aqui. Tá, vamos ler aqui o último parágrafo, só para falar desse perigo iminente de morte. 1314, por favor, último parágrafo. Se um cristão estiver em perigo de morte, todo presbítero pode dar-lhe a confirmação. Com efeito, a Igreja não quer que nenhum de seus filhos, mesmo se de tenra idade, deixe este mundo sem ter se tornado perfeito pelo Espírito Santo com o dom da plenitude de Cristo. Isso, aqui Silene respondendo aquela sua pergunta, tá vendo? Então aqui, primeiro, se um cristão estiver em perigo de morte, todo presbítero pode dar o sacramento da confirmação. Então o padre chegou, de repente a pessoa não tem, a pessoa está em perigo de morte, né? O moribundo está ali na agonia da morte. O padre pode ministrar o sacramento da confirmação, né, a essa pessoa. E depois, até para uma criança em tenra idade, né? Tenra idade quer dizer bem novinho, pode receber também o sacramento, tá bom? Sem crismar? Bom, tudo é a graça de Deus aí, né? Vamos assim, o que a gente tem que pensar sempre? Nós temos o caminho seguro de salvação. Qual é o caminho seguro de salvação? Os sacramentos. Os sacramentos, o caminho seguro de salvação. Então, Lourdes, na hora de morrer, nós tivemos a graça de receber a unção dos enfermos, a indulgência plenária, a santa comunhão, e se tiver todos os sacramentos, pode ir tranquilo, sossegado, que é um caminho seguro de salvação. Agora, e se eu não era crismado? Vai comprometendo. Se eu não recebi o sacramento da unção dos enfermos, já vai comprometendo. Entende? Então nós temos um caminho seguro. Agora, se a pessoa não conseguiu receber nenhum dos sacramentos, se perdeu, não sei. Entende? Porque aí a pessoa é Deus. Agora, o caminho seguro é esse. Sabe? É aquela história, quando alguém fala, diz assim para você, ó, se você for curar por aquele caminho lá, você vai chegar também. Mas você não tem certeza, você não conhece o caminho. Então eu pergunto, você tem coragem de ir por aquele caminho desconhecido, sendo que você sabe que tem um caminho seguro que você vai chegar lá? É imprudência, não é? Imprudência. Tem? Então Deus tem os seus meios de salvar as pessoas. Nós temos aí, né, o caminho seguro, né, e tantos meios de salvação para nós. Os sacramentos são meios seguros. Por isso é importante buscar os sacramentos. Ok, sobre o sacramento da confirmação, nenhuma dúvida? Ficou tudo claro? Todo mundo aqui é confirmado? Então tá bom. Não são agora, depois da catequese. Então vamos entrar no sacramento da Eucaristia. Aqui é o sacramento, né, ápice da vida da igreja. Hoje nós vamos fazer esse percurso, então, como eu anunciei no início. Nós vamos olhar os fundamentos bíblicos do sacramento da Eucaristia. Nós vamos, daqui a pouco eu vou projetar ali, mas nós vamos ver como é que foi acontecendo na Sagrada Escritura o desenvolvimento, a preparação para o sacramento da Eucaristia, a Eucaristia que hoje nós comungamos e celebramos, tá? Voltando lá nas primeiras aulas, para que a gente consiga compreender melhor a leitura bíblica que nós vamos fazer agora. Como Deus se revelou ao longo da história? Vamos tentar lembrar. Como que Deus se revelou? Eu falei logo aí no início, na nossa aula. Os profetas, da criação, isso. Tudo certo. Os profetas, a criação, tudo certo.
Agora, se lembram daqueles 4 elementos que eu coloquei que são fundamentais para que a gente compreenda melhor, Renato? Lembra? A Sagrada Escritura, que nós vimos que no Antigo Testamento tem uma compreensão de um Deus que castiga, um Deus que é guerreiro, que mata as pessoas, que fulmina. Lembra? Então tem 4 elementos. Primeiro, Deus se revela historicamente, ou seja, na história de um povo. História, certo? História. Qual que foi o ápice da revelação de Deus? Jesus Cristo. E Jesus é o Verbo encarnado, ou seja, ele viveu na história, certo? Historicamente, certo? Na história. Então, não é uma coisa assim abstrata. Deus entra na história, certo? Ele escolheu um povo. Lembra? Abraão, sai da tua terra. Deus elegeu um povo. E a esse povo Deus se revelou culturalmente, dentro de uma cultura. Por isso que nós lá nas primeiras aulas falávamos por que essa compreensão de Deus está no Antigo Testamento. Porque existia o quê? No imaginário das pessoas esta concepção a respeito de Deus. Então uma concepção cultural, a cultura interfere. Lembra que nós vimos que na Sagrada Escritura nós encontramos alguns erros, por exemplo, erro de biologia. Nós encontramos erro de astronomia, né? Astrologia, encontramos, porque a compreensão cultural do povo era aquela, né? Hoje nós temos outra compreensão a respeito da natureza, do sol. Lembra que parou o sol, né? Qual que era a concepção? Que o sol girava em torno da Terra, e é isso? Não, quem é que gira em torno do sol? A Terra. Então a cultura, Deus se revela culturalmente, dentro de uma cultura, pedagogicamente, certo? Deus é um grande pedagogo, então Deus não é violento, ele respeita o processo da pessoa humana. Então Deus é um grande pedagogo que vai conduzindo o seu povo até o ápice da revelação, que é Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Quem é que revela o verdadeiro rosto de Deus? Jesus Cristo. Aí o escrito dos Hebreus vai dizer que Jesus revela a substância de Deus, a essência de Deus. Então nós só entendemos corretamente o Antigo Testamento a partir de Jesus. Por isso que a chave de leitura para entender toda a Bíblia é quem? Jesus, os Evangelhos. Se você não entende os Evangelhos, você não vai conseguir entender os outros livros, porque tudo converge a Jesus. Esse é o processo. E depois um outro elemento, gradualmente. Então Deus foi se revelando de maneira gradual. É como você pegar uma cesta básica e colocar na costa de uma criança. Ela não tem ainda a estrutura física para suportar aquela cesta. Ela vai sucumbir, quebra um braço, uma perna, alguma coisa ruim vai acontecer com a criança. Então Deus ele vai se revelando de maneira gradual, preparando o ser humano para compreender quem de fato ele é. E quem nos revela a verdadeira face de Deus? Jesus Cristo. Tá? Então aqui, sobretudo, nós vamos olhar sobretudo esses 2 últimos aspectos. Deus se revela pedagogicamente, gradualmente. Então a Eucaristia, vamos aplicar tudo isso aqui ao sacramento da Eucaristia, tá? Então historicamente, culturalmente, então o pão é um alimento presente. Eu não posso dizer em todas as culturas, mas eu acredito que na grande maioria das culturas o pão está presente. Porque eu não conheço todas as culturas, então falar que ele está presente em todas as culturas seria muita pretensão, mas em muitas culturas o pão está presente, né? Cultura, ok? Pedagogicamente nós vamos ver daqui a pouco, gradualmente, ok? Então a preparação. Então nós temos a respeito do sacramento da Eucaristia uma preparação remota. Quando pensamos em remota, quer dizer algo bem distante, certo? Nós temos uma preparação próxima, então algo já mais próximo de Jesus Cristo, de nós. E nós temos uma preparação imediata, ou seja, aquela que aconteceu ali imediatamente, ok? Então são essas 3 etapas de preparação para o sacramento da Eucaristia, ok? Preparados? Vamos começar a leitura agora do texto bíblico e a gente vai comentando os textos e vai entendendo um pouco. O sacramento da Eucaristia vai sendo gestado na vida do povo, até chegar à Eucaristia que hoje nós temos. O primeiro texto, Gênesis 14.
Gênesis 14, capítulo 14, versículo 18. Algum corajoso ou corajosa? Bem alto. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Isso. Lê o 19 também, Rodrigo, por favor. Ele propiciou esta vez. Opa, olha só. Nós temos aqui um sacerdote. E depois no Novo Testamento, Jesus, ele é equiparado ao sacerdote Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Por que Jesus é equiparado ao sacerdote Melquisedeque? Se você procurar na Sagrada Escritura, ninguém sabe a origem do sacerdócio de Melquisedeque. Não sabe. Dos outros você consegue descobrir a linhagem. Melquisedeque não. Então existe um mistério em torno da figura de Melquisedeque. Jesus era da linhagem sacerdotal? Não. Por isso que o sacerdócio de Jesus, ele é marcado por um mistério. Agora nós sabemos de quem Jesus de fato é sacerdote. Deus Altíssimo. Por isso que há esta comparação, sobretudo no livro, no escrito dos Hebreus, que trata justamente do Cristo sacerdote. Então o sacerdócio de Cristo não está ligado à linha sacerdotal. O sacerdote de Cristo, ele decorre daquilo que ele é. Ele é o sumo e eterno sacerdote. Então, ele é, por excelência, o sacerdote. Tá? O que o Melquisedeque aqui está levando mesmo? Carne de porco e suco de laranja. Pão e vinho. O que nós colocamos sobre o altar? E o sacerdote recebe na procissão o pão e o vinho. Tá? E o que ele fez depois? Versículo 19 mesmo, Rodrigo? Ele pronunciou esta vez. Isso. Seja Abraão, o Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Olha só, o que o padre reza ali? Geralmente em silêncio. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Isso aqui o que é? Prefiguração. Preparação. Preparação remota. Isso aqui está muito distante de Jesus. Jesus ainda vai vir bem depois. Preparação. Tá? Então é Deus preparando o seu povo para o augusto sacramento, que é a Eucaristia. Êxodo 16. Êxodo 16, 4 e depois o 15 também. Quem encontrou, por favor? O Senhor disse a Moisés: vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Poloei desse modo a prova, para ver se andará ou não segundo minhas ordens. Isso. O que Deus está prometendo aí, Lourdes, ao povo? Pão. Pão da onde? Do céu. A Eucaristia? Maná. É o pão do céu. Do céu. Certo? Então nós temos aqui o quê? Uma prefiguração da Eucaristia. Pão do céu. Depois nós vamos ver esse texto sendo repetido em João. Daqui a pouco vamos chegar em João. E Jesus vai dizer justamente isso. O outro versículo, versículo 15, do mesmo capítulo. Vendo isto, disseram os filhos de Israel uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: este é o pão que o Senhor vos manda
para comer. Isso. A minha tradução está assim, né? Isto é o pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. A Eucaristia ensina a igreja é remédio e alimento. Então este pão, ele prefigura o verdadeiro pão que Deus vai enviar do céu. O Verbo divino se fez carne, né? Se fez carne. O Verbo divino se fez pão. Nós recebemos Jesus na Eucaristia através do pão, pão consagrado. 1 Reis. Esse é um dos textos mais bonitos que eu acho, como prefiguração da Eucaristia. 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, do 4 ao 8. Corajoso, uma corajosa. A tradução é só mudar a tradução, viu? Depois adentrou o deserto e caminhou de Jezreel. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Pode continuar, Felipe. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, o anjo tocou e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado na pedra e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar a Horeb, o monte de Deus. Isso. O profeta Elias, então ele viveu aquela batalha com os profetas de Baal. Ele está sendo perseguido por Acaz e Jezabel. Então o profeta está aqui em qual quadro? Qual que é o quadro éico do profeta aqui? Depressão, exatamente, Kelly. Está depressivo. O que ele está pedindo aqui? Pedindo a morte. Deitou debaixo de um túnico e está pedindo a morte. Quadro depressivo. O que Deus faz? Envia o anjo e o anjo oferece pão cozido. Ele se alimenta, toma água. São dois símbolos. O pão, Jesus é o pão da vida. E Jesus também é a água viva. Tanto que ele diz: quem tomar desta água não voltará a ter sede. Então aqui nós temos também a prefiguração da Eucaristia. É Eucaristia? Não. Prefiguração do que a Eucaristia pode fazer na vida de todo comungante. Nós estamos como o profeta. Para onde o profeta caminhou, Danilo? Está aí marcado, no finalzinho. Isso. Que é o quê? A montanha de Deus. O que nós estamos fazendo? Nós estamos caminhando para a montanha de Deus, ou seja, para a pátria celeste, a Jerusalém celeste, onde nós encontramos esse alimento. A Eucaristia é o pão dos anjos. O anjo ofereceu esse pão ao profeta. Então, uma prefiguração da Eucaristia. Tá? Essa é uma preparação que está lá distante, né? Ainda não tem nenhuma concepção assim de Jesus. O profeta já sabia, vai vir lá no ano 30, Jesus que vai instituir a Eucaristia. Não tem nada disso, né? Mas nós já vemos aqui, por obra do Espírito, esta preparação para o sacramento da Eucaristia. Tá? Alguma dúvida sobre a preparação remota? Nós vamos saltar para o segundo estágio da preparação. Ficou claro? Deu para entender? Tá. A preparação próxima. Bom, até aqui estava bem longe, agora próximo. Já entramos no Novo Testamento. Primeiro texto de Mateus. Isso nós podemos fazer com todos os sacramentos, gente. Essa leitura bíblica, né? Todos os sacramentos têm fundamentação bíblica. Porque da confirmação nós já vimos no outro encontro, né? Hoje nós não vimos a confirmação. Sempre nós olhamos a fundamentação.
Por isso, quando os irmãos evangélicos falam, mas isso não está, a igreja inventa as coisas, não está na Bíblia. Está sim, só você procurar. Todos os sacramentos têm fundamentação bíblica. Tem fundamentação bíblica. Tá? 14, 15 e 19. Um corajoso ou uma corajosa. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhes disse: não é preciso que vão embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Isso, é o 19. Vamos lá, vamos voltar ao texto e observar os gestos de Jesus. Então, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, fez o quê? Elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Isso tem alguma semelhança? Isso. Com o que na missa? Consagração, não é? O padre toma o pão, olhou para o céu, inclusive o padre diz, olhou para o céu, deu graças e entregou aos seus discípulos. Então o que nós temos aqui já? Uma preparação próxima. Quem está fazendo isso? Não é mais o Melquisedeque, não é mais os anjos que estão trazendo, não é mais Moisés que está dizendo, pode sair e colher. É o próprio Jesus, o próprio Cristo, o sumo eterno sacerdote, certo? Então nós temos aqui. E a multiplicação é sinal que dá abundância de vida. A Eucaristia é o pão da vida. Então a multiplicação, e depois ainda sobram cestos, 12 cestos. 12 é o número da totalidade, que também faz referência aos apóstolos, que vão continuar o gesto de Jesus. Quem é que pode celebrar a Eucaristia? É o sacerdote. Os apóstolos receberam de Cristo o sacerdócio ministerial. Nós, padres, participamos do sacerdócio do bispo, porque ele é o sucessor dos apóstolos. Então nós participamos do sacerdócio dele. Então os apóstolos receberam de Cristo a missão de perpetuar esse mistério, né? O mistério da vida, a vida que é dada, que é o próprio Cristo Jesus, ok? Continuando ainda, no mesmo Evangelho, capítulo 15, outro sinal. Segundo multiplicação dos pães, Jesus chamou seus discípulos e disse: sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram: de onde vamos conseguir, num lugar deserto, tantos pães que possamos saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Isso, aí tá bom, Santo. Obrigado. Olha só os gestos também. O que fez Jesus? Tomou os 7 pães e os peixes, e depois de dar graças, partiu-os e dava-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Então o padre, na hora da missa, realiza a consagração e depois distribui, né? E hoje nós temos a colaboração dos ministros extraordinários da Santa Comunhão. Então isso
prefigura o sacramento da Eucaristia. Tá? Ainda na preparação próxima, agora um texto que está bem ligado com aquele texto que nós vimos do Antigo Testamento, do livro do Êxodo. Agora João capítulo 6, Evangelho de João. Esse é o capítulo mais contundente da preparação próxima sobre a Eucaristia. Uma primeira aqui explicação antes da leitura. Vocês já observaram que no Evangelho de João nós não temos, daqui a pouco nós vamos ver os textos da preparação imediata. Nós não temos no Evangelho de João aquela cena de Jesus tomando o pão, tomando o cálice, sentado à mesa com os discípulos, dizendo: tomai e comei. Não sei se vocês já observaram, mas depois vocês podem fazer em casa a comparação. Você vai encontrar isso no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e de Lucas. Mas no Evangelho de João, o que Jesus fez na última ceia, no Evangelho de João? Que é só do Evangelho de João, que toda quinta-feira santa nós repetimos. Isso, lava-pés. No lugar da narrativa da instituição, João colocou a cena do lava-pés. Mas então, no Evangelho de João, onde acontece a instituição da Eucaristia? Em qual capítulo? Que fala? No capítulo 6, exatamente. No capítulo 6. Diferentemente dos outros três, João apresenta o sacramento da Eucaristia, a instituição, no capítulo 6, diferentemente dos outros três evangelhos. Agora, João, ele dá uma catequese, dizendo que a Eucaristia, ela precisa estar ligada ao serviço. Então, no lugar da narrativa, ele coloca Jesus lavando os pés, para dizer o quê? Que a Eucaristia está ligada ao serviço. Então, se eu recebo a Eucaristia, mas não estou disposto a servir, não entendi o que de fato significa a Eucaristia. Certo? Vamos lá para o capítulo 6, 32 a 35. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus replicou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Isso, está vendo? Agora Jesus se apresenta como o pão da vida. Os outros dois textos nós vimos Jesus multiplicando os pães, os gestos eucarísticos, mas ele não se apresentou como o pão da vida. Nesse texto ele já se apresenta como o pão da vida. Depois nós podemos ler todo o capítulo 6, que é belíssimo. Jesus vai dizer: quem come deste pão, mesmo que morra, viverá. Então ele se apresenta como o pão da vida. O pão que os seus pais comeram lá no deserto, que Moisés deu, esse pão não é o pão da imortalidade. O verdadeiro pão do céu sou eu sou o pão vivo. A Eucaristia, o pão vivo descido do céu, ok? Então aqui nós temos a preparação remota. Então Jesus preparando os seus discípulos para a preparação próxima, é isso. Jesus está preparando os seus discípulos para a instituição do sacramento. Aqui ainda não instituiu, ele vai instituir agora o sacramento, tá? Então nós vimos a preparação remota, Antigo Testamento, a preparação próxima já, Novo Testamento, esses textos, mas tem mais textos, evidentemente, tá? Agora a preparação imediata. Então, quando aconteceu a preparação imediata? Então vamos lá, primeiro texto, Lucas 22. Lucas 22, 19 e 20. Essa é a preparação imediata. Então, observando sobretudo aquelas três últimas coisas que eu coloquei lá logo no início: cultural, então o pão, mas sobretudo aqui pedagógica e gradual. Então, há um processo assim de revelação pedagógico e gradual. Então ali aparece o símbolo do pão, Melquisedeque, depois o pão que desce do céu. Agora Jesus ali multiplicando os pães, depois se apresentando com o pão da vida, e agora vamos ver o que Jesus vai fazer. 22, 19 e 20. Vamos lá. E tomou o pão,
Para, aí. Olha só o gesto de Jesus. E tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles. Tudo aquilo que ele fez na multiplicação dos pães. Agora vem um acréscimo. Mudou. Vai. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em minha memória. Opa, isto é o meu corpo. Jesus está dizendo, isso é símbolo do meu corpo, isso é a representação do meu corpo, isso é o simulacro do meu corpo. Não, ele está dizendo, isto é o meu corpo, né? É ser, é o meu ser, né? É isso que Jesus está dizendo. Vai, Rodrigo, para terminar. Isso aqui, Fábio, que está lendo aqui. Oi. Tem um livro no Evangelho também? Tem, claro. Pois é. Não, o Rodrigo falou assim, padre, isso aqui tem na Bíblia dos Evangélicos? Aí tem, por que eles não entendem isso? Porque para eles, né, eu sei que o Rodrigo está falando, porque para eles, aquilo que eles realizam de fato é aquilo que eles realizam. Para eles é uma simulação, né? E de fato é, porque eles não têm o sacerdócio, né? Não tem o sacerdócio ministerial, porque eles não têm, perderam, né? Então é por isso que ele está fazendo essa brincadeira. Isso é, Santa Ceia, dependendo da igreja, isso depende também da igreja, né? Mas a concepção que eles têm, de Eucaristia não é a concepção que nós temos. E para nós aquilo não é Eucaristia. Para nós não é. A outra irmã falou, nós somos católicos, minha mãe Porque aí entra a questão da teoria da predestinação. Predestinada à salvação. Então, independentemente do que façam, serão salvos. Basta aceitar o Senhor Jesus. Essa é a concepção. Vai, só para a gente terminar, pegar o caso. Essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado. Está vendo? É tudo aquilo que nós reproduzimos na missa. Exatamente, tudo. Certo? Então aqui é a preparação imediata, Jesus realizando o ato, né? Os discípulos. Isso depois os discípulos vão fazer em memória de Jesus. Ele está dizendo aqui, fazer isto em minha memória. Então, o que nós encontramos aqui? Um mandato. Jesus está dizendo, olha, vocês vão fazer isso em minha memória. Certo? Eu costumo dizer assim, que aqui nós temos... porque a instituição da Eucaristia, ela, como nós estamos vendo aqui, ela vai acontecendo ao longo da história. E o ápice da instituição, o coroamento, é a cruz. A cruz. A cruz. E a ressurreição de nosso Senhor. Porque na Eucaristia nós celebramos paixão, morte e ressurreição. Tá? Vamos lá para o texto mais antigo sobre a Eucaristia. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, é o texto mais antigo da Bíblia, da Sagrada Escritura, sobre a missa, sobre a Eucaristia. É mais antigo, inclusive, que os Evangelhos, tá? Porque ali o escrito de Coríntios está em torno aí do ano da década de 60, 54, 56. O primeiro Evangelho foi escrito por volta do ano 70, então quase 20 anos depois. Então esse é o escrito mais antigo sobre a Eucaristia. Vamos lá, vamos ver o que está escrito na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo... Pode perguntar. Isso, aqui é cartas paulinas, essa carta de Paulo mesmo, né? Isso, os estudiosos atribuem 7 cartas mesmo a Paulo, né? Rococó, Gafi, Tefi. Essas são as siglas que a gente usa para decorar agora. Rococó, então, Romanos, Coríntios, né? Rococó, Gafi, Gálatas, Filemão e Filipenses, né? Gafi, Tefi é Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. As outras têm uma certa dúvida a respeito da autoria, se de fato é de Paulo ou não, tá? Mas Coríntios é de Paulo, segundo os estudiosos. Gravaram, né? Rococó, Gafi, Tefi. Tá? Esse é gravado aqui. Lucas, sim, Lucas teve contato. Não posso contar. Rococó, Gafi, Tefi. A gente grava, eu sei que falei gravado. Está gravado aqui, ó. Está gravado. Vou ver na internet depois essa aula de fé aqui.
Vai lá, um corajoso ou uma corajosa, esse capítulo sobre a Eucaristia. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei em memória de mim. Isso. Pode seguir só um finalzinho, a doxologia da missa. Tá? A doxologia não, a aclamação memorial. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que venha. Isso. Tem alguma semelhança com a missa? Muito. Né? A inspiração da oração eucarística é justamente esse texto. A igreja reproduz esse texto, praticamente na íntegra, né? Esse texto. Vamos só repetir só para a gente fixar bem. Ó. Primeira coisa, primeiro elemento aqui, ó. Então nunca se esqueçam do tripé da igreja, né? Que é a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Por isso que nós temos divergências em relação à interpretação da Sagrada Escritura com os nossos irmãos protestantes, certo? Com os evangélicos, porque eles não levam em consideração a tradição e também não tem magistério. Então não tem como, né? Só a Escritura, aquilo que Lutero pregou nas suas teses, né? Uma das coisas, só a Escritura, basta. Não. Primeiro porque a tradição precede a Escritura. A Sagrada Escritura, ela foi primeiro gestada oralmente e depois foi redigida. Então a tradição precede, inclusive, a Escritura. Então nós, católicos, fazemos a leitura da Escritura a partir da tradição da igreja. Quem faz a interpretação legítima da Escritura é o magistério da igreja, porque Cristo deu o poder das chaves a quem? Pedro. E Pedro representa quem? O magistério da igreja. Então quem é que faz a interpretação correta? Os bispos, o colégio dos bispos, cujo cabeça é Pedro, o sucessor de Pedro, hoje o Papa Francisco, certo? Então a nossa leitura sempre é essa. Olha só o que São Paulo disse, e aqui está apoiada essa nossa prática. O que diz São Paulo? Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. O que São Paulo está falando aqui? Tradição. Ele está transmitindo aquilo que ele recebeu. Isso é a tradição da igreja, transmitindo aquilo que esses apóstolos foram transmitindo, certo? Ok, aí continua. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Tudo que o Pai faz. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. O padre eleva o cálice. Depois, aí o padre diz lá na missa: Eis o mistério da fé. E uma das opções da aclamação memorial, este é o termo técnico: todas as vezes, pois, que comeis deste pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Está vendo? Então há todo esse movimento de preparação do sacramento da Eucaristia. Tá bom? Ok, deu horário, 9h30. Hoje eu fui bem pontual, né? A introdução bíblica nós já fizemos. Agora tem muitas outras coisas pela frente a serem vistas. Tem alguma pergunta sobre essa questão aí da fundamentação bíblica do sacramento da Eucaristia? É óbvio que durante agora o estudo nós vamos novamente trazer alguns textos bíblicos, né, para fundamentar a posição da igreja sobre o sacramento da Eucaristia. Mas alguém teria alguma pergunta, alguma dúvida? Não? E às vezes mais ninguém tem perguntas? Ou ficou tudo claro ou ficou tudo obscuro. Então tá bom. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Amém. Boa noite a todos. Boa noite. É bom que vocês tragam sempre a Bíblia e o Catecismo.